Família é a base da sociedade. E o plano de Satanás é destruir famílias. Decisões imprudentes dentro da família destroem lares. Há determinadas atitudes que estão a gerar uma tempestade emocional dentro da sua casa. Quais são os barcos da nossa vida que estão numa situação caótica por causa de imprudências? Há determinadas famílias que estão quase a sucumbir porque os membros não assumem as suas responsabilidades dentro do lar. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos no segundo dia de portas abertas. E se tiver alguma porta que Satanás conseguiu ou está a tentar fechar na tua vida, eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nesta noite para te recalibrar na posição que Deus te chamou para assumir. Amém ou não amém? Eu acredito que quase todos que cá estão e os que nos assistem também a partir da internet estão familiarizados com a história do profeta Jonas. O pastor Moabi teve a ler há pouco tempo no livro de Jonas, não terminou por causa do tempo, mas eu vou lhe dar um breve enquadramento caso você não esteja familiarizado. A Bíblia nos fala sobre o profeta Jonas, chamado por Deus para cumprir um determinado destino. Quando ele foi chamado por Deus, Deus chamou-o de maneira a que ele fosse até Nínive pregar o evangelho para aquelas pessoas da cidade de Nínive. Entretanto, a Bíblia nos mostra que ele decidiu fugir da presença de Deus. Ele decidiu fugir do seu chamado. E para fugir do seu chamado, ele desceu e encontrou disponível um determinado barco, navio, que ia em direção de Tarsis. E ele então decidiu entrar dentro desse navio e pôs em direção a Tarsis. Posso ouvir um amém? Amém. E diz nas Sagradas Escrituras, meu amado irmão, que na medida em que ele ia em direção do seu caminho, do seu destino, que era para Tarsis, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Diga comigo, grande tempestade. Grande tempestade. Mais uma vez. Mais outra vez, por favor. Grande tempestade. Muito bem. Portanto, sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Imaginem-se, dentro deste barco, como é que eles sentiram-se no meio do mar, em que a força dos ventos estavam a balançar aquele barco de tal maneira em que quase eles haveriam de sucumbir no meio daquele mar. É um cenário de se imaginar caótico. Imagine-se você dentro desse cenário caótico. Naturalmente que a tripulação também sentiu essa pressão externa que estava, portanto, a sobrevir sobre eles. E então, preocupados com isso, eles começaram a lançar coisas para fora do barco. Começaram a tirar alguns pesos que estavam dentro do barco e colocaram na parte de fora do barco. Então eles decidiram lançar a sorte e começaram a lançar a sorte no sentido de conseguirem identificar de onde provavelmente estaria a vir esta situação caótica. E, querendo Deus, a situação então voltou-se para Jonas. Jonas, ele foi identificado como causador daquela situação caótica que colocou todo mundo que estava dentro do barco. Jonas assumiu a sua responsabilidade. Ele disse assim: eu sou o responsável por essa situação caótica. Então, por favor, peguem em mim e lancem-me para fora deste barco e tudo vai ficar bem. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles pegaram em Jonas, atiraram para fora do barco e automaticamente, assim que eles fizeram isso, cessou a tempestade. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E como Deus é misericordioso, Ele enviou um grande peixe para engolir Jonas e lhe recalibrar novamente para o seu destino. Por favor, entenda isso, que Jonas, no meio do barco, foi a sua irresponsabilidade e a sua própria imprudência, a sua falta de obediência, que colocou toda a tripulação numa situação caótica. Foi o pecado de um, mas que estava a levar todos para a morte. Posso ouvir um amém de verdade? Amém. Meu irmão, isso leva-nos a uma questão, pastor.
Quais são os barcos da nossa vida que estão numa situação caótica por causa de imprudências? Quais são os barcos da nossa vida que estão a viver numa situação caótica, quase até a morte, quase a sucumbir por causa da obediência de um? Então nós olhamos para essa situação e podemos inclusive dar nomes a esses barcos. Por exemplo, o barco da família, pastor. Há determinadas famílias que estão quase a sucumbir, porque os membros do barco da família não assumem as suas responsabilidades dentro do lar. Já não dão glória, né? Ok. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, as decisões imprudentes de uma pessoa estavam a levar o barco para uma situação caótica. Decisões imprudentes dentro da família destroem lares. Posso ouvir um amém? Amém. Há determinadas atitudes, como orgulho, como a ira, como o egoísmo dentro do lar, que estão a gerar uma tempestade emocional dentro da sua casa. Há determinadas tempestades espirituais que estão a se levantar na sua vida por causa de atitudes que não estão harmonizadas com o chamado que Deus tem para você. Posso ouvir um amém de verdade? Amém. Diga glória a Deus. Isso é plano de Satanás. Nós somos uma igreja que acredita na família. E o plano de Satanás é destruir famílias. Família é a base da sociedade, conforme todos nós sabemos. Isto quer dizer que uma família que não está saudável é uma sociedade que está frágil. Quanto mais famílias sólidas e saudáveis, mais forte e empoderada estará também uma sociedade. E eu dou graças a Deus que a sociedade de Angola estará sendo fortificada porque você está no lugar certo, na hora certa, onde Deus está a te fortificar. Come on. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Todos dentro desse barco chamado família têm a responsabilidade de mantê-la saudável. Muitos esperam outros para fazerem acontecer. Mas talvez você está a dizer, pastor, eu não tenho força. Deus não precisa de muita força. Quando você tem pouca força e não negocia os teus valores, por nada, Deus te honra na tua casa. Aleluia! Diga glória a Deus. Por exemplo, se você é um chefe de família. Um chefe de família, um homem, ele foi chamado para ser o sacerdote de casa. Isto significa dizer que ele foi chamado para ser um líder. Ele foi chamado para liderar. Ele foi chamado para influenciar. Liderar tem tudo a ver com influenciar. Mas há determinadas pessoas que têm a posição de líder e não influenciam ninguém. Para o bem. Tem pessoas que influenciam, sim, mas para o mal. Líder é chamado para liderar, para influenciar. E se o líder não liderar, vai impactar a vida dos liderados. Tem algum homem nesse lugar? Posso ouvir um amém de verdade? Amém. Oh, diga bem amém. Amém. Macho, está aqui. Amém. Se você não liderar a tua casa, se você não liderar a tua família, será Satanás quem vai liderar a tua casa. Se você não assumir a tua posição de chefe de família, varão de verdade, comandado pelo Espírito Santo de Deus, Satanás vai encontrar espaço e fragilidade dentro da tua casa, homem. Tem homem aqui nesse lugar? Amém. Oh, diga bem amém. Amém. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, o homem é o sacerdote de casa, o homem é a cabeça do lar. Quer dizer que se a cabeça não bater bem, se a cabeça não regular, vai dizer que a culpa é o diabo? Vai dizer que a culpa é feitiçaria? É azar? Não é. É falta de cabeça que regula devidamente. Regula bem essa cabeça, homem.
Oh, tem varões aqui de verdade. Diga glória a Deus. Todo bom líder, pastor, antes de tomar alguma decisão, ele faz uma visão 360 para entender até que ponto a sua tomada de decisão vai impactar a vida dos seus liderados. Todo bom líder, ele morre. Jesus disse assim: eu vim para dar a vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom líder é aquele que dá vida para os seus liderados. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mas tem determinado marido, cara! Cheio! Ei! Eu vou te falar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tem determinados maridos, cara trancada, tipo é dono de igreja, tá vendo? E tem pessoas que pensam que ser cheia do Espírito Santo é ficar com cara trancada. Eu sou cheio do Espírito Santo. Isso não tem nada de Espírito Santo, meu irmão. Oh, diga glória a Deus. Diga aleluia. Meu irmão, escuta. Faça de Cristo o cabeça da tua casa para começar a pensar bem. Faça de Cristo, tenha a mente de Cristo em você para ter atitudes e decisões sábias. Um homem que não tem decisões sábias, ele vai destruir a sua família em câmara lenta. Por que os homens não estão a dar glória aqui hoje? Oh, os homens não dão glória. Oh, diga bem glória a Deus, irmão. Diga bem aleluia. Diga isso. Todo homem foi chamado para liderar. Mas todo líder é liderado. Diga, quando Cristo lidera a tua cabeça regulará bem. Aleluia. Tira o orgulho do teu coração, homem. Para de ser orgulhoso. Para de olhar só para o teu umbigo. Para de olhar só para você. Para de olhar só para as tuas necessidades. A partir de hoje, seja um varão que dá atenção na sua devida esposa. Devida atenção na sua esposa significa dizer que às vezes você vai ter que se esforçar para fazer uma coisa que você não quer. Isso me leva para as mulheres também, pastor. Mamãe! Mamão! Mamão! Estamos atentos. Escuta, meu amado irmão. Minha irmã. Mamãe. Posso mesmo falar? As Sagradas Escrituras, não eu, dizem que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a mulher tola é aquela que com as suas próprias mãos destrói o casamento. Tem mulheres que destroem o casamento e depois dizem que a culpa é do diabo. Como é que você está a colocar o teu marido a jejuar por 3 meses, irmã? Dor de cabeça que não passa, pastor. Janeiro, dor de cabeça. Fevereiro, dor de cabeça. Estamos em dezembro. Depois vai dizer que a culpa é do diabo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tem determinadas mulheres que pensam que a vida é uma novela, tá vendo? Passam a vida toda a ver novela e depois querem fazer novela também na vida dos outros. Como na novela se traem, também querem trair o marido, porque também podemos.
São as empoderadas. Ou tem alguma mulher sábia aqui nesse lugar? Eu gosto assim quando não dão glória. É porque está a tocar lá na ferida. Assim tá bom. Vou te falar mesmo. Minha irmã, você tem que aprender a cuidar da tua vida, tá vendo? Você está cheio de problemas em casa, está fofocado a vida do outro para quê? Como é que a tua casa que está cheia de baratas, quer falar das baratas do vizinho? Procura primeiramente cuidar da tua vida. Veja, a Bíblia nos diz assim, Jesus disse assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se você não se amar como mulher, você não vai amar bem o teu marido. Posso ouvir um amém de verdade? Diga bem amém, irmã. Diga glória a Deus. Ou seja, tem determinados problemas que você está a viver dentro da tua casa que estão a ser provocados por falta de sabedoria.